A paz de Deus com todos os irmãos, eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar com as coisas de Deus. Irmãos, a palavra de hoje está no livro de Romanos, capítulo 4. O título diz: Abraão foi justificado pela fé. Quero ler com a ajuda de Deus e com a guia do bom Espírito. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois está bem-aventurado sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Somente esses versos, irmãos, glória a Deus. A leitura é bem extensa, convido a todos os irmãos a ler em casa para a gente não perder tempo, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, vamos ficar bastante na comunhão, porque essa palavra não é uma palavra muito pregada dentro das igrejas. Glória a Deus. Eu quero exortá-la com a ajuda de Deus, assim com a guia que o Senhor me deu aqui. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, aleluia, estava lidando com questões delicadas junto aos romanos e aos judeus naquela época. Pois a pergunta que sempre vinha para ele, glória a Deus, que ele ouvia a cada esquina, glória a Deus, aleluia, na época, aleluia, era como os romanos podiam ser justificados diante de Deus. Pois eles eram, aleluia, os inimigos. Eles eram aqueles, aleluia, que estavam, aleluia, não o povo, mas o exército armado romano, aleluia, é o que praticava contra os judeus, amando, aleluia, dos Césares da época, aleluia, toda a maldade, aleluia. Então a pergunta para Paulo sempre era essa. Glória ao nome do Senhor. Paulo, com toda a sua sabedoria, guiado pelo Espírito Santo de Deus, usava a figura, aleluia, que todos conheciam como o pai da fé, Abraão. Paulo explicava a todos, aleluia, que a justificação não é pelas obras, mas sim, aleluia, pelo um presente dado por Deus. Se Abraão tivesse sido, aleluia, aceito por Deus por causa de suas obras, ele teria, aleluia, de que se orgulhar. Mas, no entanto, as Escrituras nos dizem que Abraão, aleluia, creu no Senhor. Santo é o Senhor, aleluia, glória a Deus. E isso lhe foi creditado como justiça, como crédito de salvação. Irmãos, Abraão, naquela época, aleluia, quando ele ouviu, aleluia, santo é o Senhor, a voz de Deus, Abraão era rico, seu pai tinha posses, negócios, glória a Deus. Mas mesmo assim ele ouviu a voz de Deus, ele creu, aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele não estava passando, aleluia, por nenhuma dificuldade, aleluia, mas o simples fato dele crer no Senhor, aleluia, e nas suas promessas, saindo, aleluia, do conforto da sua casa, aleluia, para os desertos da vida. Glória ao nome do Senhor. Infelizmente, aleluia, muitos nos dias de hoje, aleluia,
só lembram do Senhor, só vêm para o Senhor quando já estão no deserto. Glória ao nome do Senhor. Paulo explica, aleluia, quando alguém trabalha, o salário, aleluia, glória ao nome do Senhor, não é um favor. Não é verdade? Quando nós trabalhamos, aleluia, o salário é uma obrigação, aleluia, do pagador. Não é um presente. Mas, amados e queridos irmãos, com Deus é diferente. A justificação, aleluia, a salvação, ela é creditada na sua conta, aleluia. Mesmo quando você não trabalha para a sua própria salvação, aleluia. As coisas de Deus são assim, irmãos, glória a Deus. Mesmo quando você estava aí perdido no mundo, quando você está aí batendo cabeça, aleluia, blasfemando, falando, fazendo, com atos, com palavras, aleluia, Deus trabalha ao seu favor. Deus trabalha, acredita, coloca crédito na sua conta, aleluia, esperando para que um dia você possa acordar desse pesadelo, que você possa acordar, aleluia, desse momento que você está passando. Paulo, aleluia, ainda pergunta a todos, aleluia, todos que o rodeavam, aleluia, sendo eles judeus, romanos, gentios, aleluia, fazendo uma pergunta. Abraão, aleluia, foi declarado justo antes ou depois da sua circuncisão, aleluia, de ser circuncidado, glória a Deus. A resposta, amados irmãos, é simples. É claro que foi antes, aleluia, porque nós acabamos de explicar que não foi pelas suas obras. Irmão, a fé, aleluia, vem antes dos ritos, a fé vem antes das práticas, a fé, glória a Deus, é aquela que move montanhas, aleluia. Paulo mostra a todos que a conclusão sobre a circuncisão foi apenas um selo externo, aleluia, da justiça que já existia nele, que ele já possuía pela sua fé. Assim, Abraão, aleluia, se torna o pai de todos. Os que creem, sejam eles circuncisados, judeus, ou incircuncisos, gentios como nós. Aleluia. Nos dias de hoje, nós não fomos, aleluia, circuncisados, mas nós cremos no Senhor, aleluia, e por isso, para o nosso crer, aleluia, nós estamos creditados no céu, glória ao nome do Senhor, aleluia. Bastante comunhão, irmãos. Paulo mostra, aleluia, explicando que a promessa de Abraão de seria herdeiro do mundo não veio por meio da obediência da lei de Moisés, que aliás naquela época ainda nem existia, mas sim pela justiça que vem da fé. Glória ao nome do Senhor. Há aqui duas partes bem diferentes, meus irmãos. Aleluia. Se a nossa herança dependesse da lei, aleluia, a fé seria inútil para nós, pois a lei serve, aleluia, para nos mostrar o pecado. Mas a fé serve, aleluia, para receber as promessas. Glória ao nome do Senhor. A fé, aleluia, é aquela, aleluia, chave que abre, aleluia, as portas com Deus. Aleluia. Tem comunhão aí para receber essa chave? Aleluia. Onde você estiver, tem comunhão para receber a chave que abre as portas com Deus. Aleluia. Que abre, aleluia, o seu caminho. Aleluia. Com o nosso Senhor. Aleluia. Santo Deus, para continuar lutando. Aleluia. Ou seja, entregou, aleluia, as contas. Glória a Deus. Tem fé aí, irmãos, para continuar? Aleluia. Ou você já entregou as contas? Glória a Deus. Já desistiu das coisas de Deus? Aleluia. Não aguenta mais as dores, aleluia, as percas, aleluia. Mas saiba você que Deus nunca desistiu de você. Glória a Deus. Pois a chave, como já foi dito, a chave da pregação de hoje, aleluia, é crer no Senhor. Aleluia. Paulo usa, aleluia, o rei Davi como exemplo, aleluia, dentro da palavra, pois o rei, aleluia, um dia disse:
Bem-aventurados são aqueles cujas as maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aleluia. Paulo era um exemplo vivo disso. Foi o perseguidor, aleluia. Trouxe muita dor, muito sofrimento. Mas um dia ele foi alcançado no deserto pela voz do Senhor, aleluia. Glória a Deus. E ele creu, aleluia. E ele se transformou, aleluia, através do Evangelho, através, aleluia, do sentimento de crer no Senhor, aleluia, porque aquela hora ele disse: quem és tu? E a voz disse: sou eu, Jesus, aquele que tu persegues, glória a Deus. Mas o detalhe da palavra, irmãos, é que Jesus já havia morrido nessa hora, aleluia. E Paulo, aleluia, perseguia a igreja que somos nós, aleluia. Santo é o Senhor. Bastante comunhão, irmãos, bastante comunhão. Estou sentindo Deus nessa palavra, glória a Deus. E isso significa, amados e queridos irmãos, que a justificação, aleluia, vem pela fé, aleluia, desde os tempos de Abraão até agora, não mudou nada, glória a Deus. Não fique enganado, irmãos, aleluia, por essas mídias, essas coisas que vão falando que o evangelho mudou, aleluia, não, que tudo pode, que agora não sei o que, glória ao nome do Senhor. Seja firme, irmãos, aleluia, porque aquele que está em Cristo, aleluia, o Espírito Santo não deixa você ficar confundido, aleluia. Quando um circunciso vem falar alguma coisa para você, aleluia, que o seu coração arder, aleluia, abre os olhos, sai de perto, aleluia, glória a Deus. Pois, aleluia, Deus ama, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, a todos nós, irmão, Deus ama a todos nós, aleluia. Não interessa, aleluia, se, aleluia, você foi circuncisado ou não, aleluia. Nunca esqueça disso, aleluia. Deus ama, aleluia, nós, aleluia, pela nossa sinceridade, irmãos. Glória a Deus. Deus nos ama, aleluia, aleluia, nos piores momentos, aleluia. Abra o seu coração de verdade para Deus, aleluia. Não maqueie nada, não finja nada, glória a Deus. Não fique andando por aí, aleluia, comendo mosquito e muitas vezes arrotando camelo. Deus odeia essa parte, irmãos, glória a Deus. Deus odeia os fingidos, irmão. Deus odeia aqueles, aleluia, que fingem estar com Ele, que falam como Ele, glória ao nome do Senhor. Eu bato bastante nessa tecla, irmão, aleluia, porque o final dos tempos, o Senhor nos alertou para nós ficarmos atentos, aleluia. Mas muitos e muitos, irmãos, aleluia, que estão ao nosso redor, já escolheram o seu caminho, glória a Deus, santo Deus, aleluia. Às vezes, aleluia, nós, aleluia, inclusive eu, aleluia, peco muitas vezes por falar demais, por falar quando temos que ficar calado. Eu sei, irmãos, que tem coisas que parecem na nossa frente, aleluia, aleluia, que nos arrepia, aleluia, que, aleluia, a gente vê, aleluia, muitas vezes a bagunça dentro da casa de Deus, o que os homens estão transformando as igrejas, aleluia, a fé, aleluia, glória a Deus. Mas, aleluia, temos que entender, aleluia, que o nosso falar, o nosso brigar não vai mudar nada, glória a Deus. Santo é o Senhor. Temos que ficar atento, nos afastar, deixar os malfeitores, aleluia, com Deus, aleluia. Porque eles, aleluia, como já foi dito, eles já escolheram, aleluia, o que vão seguir. Deixa ele na mão daqueles que não dormem, não tosqueneja, aleluia. Vamos continuar, aleluia, em nossa pouca fé, aleluia, crendo no Senhor, andando com Ele, fazendo, aleluia, tentando ser como Ele, aleluia. Saiba, irmãos, aleluia, que muitos, ou melhor, milhares e milhares, aleluia, já escolheram o seu lado, glória a Deus, já escolheram o seu caminho a seguir. Deixa um pouco de lado, aleluia, e vá viver a sua vida,
porque não temos o poder de salvar ninguém, nem mesmo aqueles que mais amamos, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Porque o que mais que podemos fazer, aleluia, é entregar e orar na mão de Deus e mostrar o caminho. Glória a Deus. O resto, aleluia, é com o Senhor. Pois eu vi, aleluia, muitos, aleluia, nesse processo de evangelizar pais, mães, aleluia, noivos, noivas, esposo, esposas, glória a Deus, se perder no caminho, glória a Deus, e nunca mais voltarem, nunca mais voltarem, aleluia, para o caminho de Deus. Não, eu vou casar com aquele que não é da igreja e eu consigo trazer ele para Cristo, aleluia, glória a Deus. Não, aleluia, entrou em briga dentro de casa com o pai e com a mãe, com os irmãos, aleluia, glória a Deus. Eles, aleluia, não são cegos, não são surdos, glória a Deus. Se você, aleluia, verdadeiramente anda com Cristo e você foi transformado, eles estão vendo, aleluia, com os próprios olhos deles, eles viram e ouviram a sua transformação, glória a Deus. Mas eles não querem fazer, aleluia, muitas vezes, porque eles não querem compromisso com o Senhor. Eles não querem compromisso com as coisas de Deus. Eles querem apenas, aleluia, ficar no seu comodismo, aleluia, achando, aleluia, que o seu poder, que as suas obras vão salvar eles, glória a Deus. As figuras que eu coloquei nesse vídeo, aleluia, são de uma Roma destruída, aleluia, para mostrar para os amados e queridos irmãos, aleluia, que todos os impérios da época e antes de Cristo acabaram, glória a Deus. Mas eu estou aqui em janeiro de 2026, aleluia, pregando a palavra para você do Senhor Jesus Cristo, aleluia, o autor da salvação, aquele que nunca morre, aleluia, aquele que sabe de tudo, aquele que abre a porta, aleluia, glória a Deus. Quando, aleluia, você bate, aleluia. Vamos hoje ficar com Paulo através dessa palavra, aleluia, que nos explica, nos expõe que, aleluia, a justificativa, ou melhor, a salvação é um presente gratuito dado por Deus, aleluia, a quem crê, aleluia, no seu sacrifício e na sua ressurreição, glória a Deus. A chave então nesta noite, irmãos, é só crer no Senhor, glória a Deus. Essa é a palavra. Deus seja hoje e eternamente louvado.